pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pijama, tá? Então assim, eu utilizo molde, eu sou uma costureira que utiliza moldes, tá? Eu não modelo, eu não faço através de medidas. Então eu tenho assim, os moldes, né, que ele tem uma grade ali, tem o G, o PM, G, GG e assim vai. Então eu peguei um molde e eu vou mostrar pra vocês como é que eu corto esse molde, corto o tecido com o molde, entendeu? E aí inicia-se a costura. E a parte da costura é a parte mais fácil, na verdade. O mais chatinho, eu tô pra te falar que é a parte de cortar, que eu não gosto. Eu gosto mais de costurar, né? Mas eu queria mostrar pra vocês um pouquinho, que eu tenho uma encomenda aqui, gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma lojinha também na internet que é pra fazer pijamas de inverno. E aí, ali, eu faço esses que são peludinhos, né? Então, eu queria mostrar pra vocês que como apareceu uma encomenda, eu falei, vou aproveitar e vou mostrar como é que costura. Ó, aí o tecido é esse aqui, ó. Esse é o tecido fleece, que ele é um tecido bem peludinho. Ele tem o lado certo, esse é o lado avesso, ó, lado avesso. E o lado certo, só tem que lembrar de cortar no sentido do fio, ó, tá vendo? Se eu corto ao contrário, ele fica do avesso, né? Digamos, fica ao contrário. O certo é assim, ó. Então, eu estiquei aqui na mesa. E aqui eu vou colocar o molde. Quando você corta o tecido, olha lá como é que fica. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Bem certinho. Consegue ver o chão cheio de pelo? Ó. Isso aqui, gente, eu vou soprar. É terrível. Então, assim, você já fica com o aspirador perto. Você terminou de trabalhar, você já pega, o aspirador já tá ali pra eu limpar. Então, vamos falar aqui do molde que eu utilizo, ó. Esse aqui é pra fazer no moletom ou fleece, dá pra fazer pijama também. Enfim, é agasalho e serve de pijama também, tá? Pra você ter uma ideia, ele é tão grande, essa Modelitos aqui, a numeração dela é maior, ela não é uma numeração pequena, né? Que esse M aqui, ele serve de 42 a 44, ele é um G praticamente. Então, eu deixei anotado, a única coisa que eu coloquei assim, ó, aumentar 5 centímetros nas mangas e calça.
Porque esse daqui é feito com ribana. Se você não vai colocar ribana, você tem que aumentar para poder fazer a barra, sabe? Então eu deixo uma observaçãozinha e é esse molde que eu utilizo, gente. Ele já vem cortado, ó. Inclusive tem o site deles. Se entrar lá e pesquisar por esse nome, você consegue encontrar. E eu acho muito bom os moldes deles. Tô pra te falar. É um tamanho grande, mas eu me adaptei. Então eu já faço um tamanho um pouco maior, né? Ó, e pra cortar o punho, eu vou fazer só gola e punho. Você utiliza o molde. Aí aqui é a ribana. A ribana é um tecido, né, que estica. Então, esse aqui é algodão, tem uns que são de poliéster. Mas eu prefiro algodão. E aqui a gente vai cortar, ó. Então, aqui eu venho, marco. Ó, o tecido foi cortado meio torto. Isso que a gente tem que fazer certinho. E aqui é o da manga. Então, é gola e manga só que eu vou fazer. Vou cortar aqui. Gente, vocês sabem que tesoura, pra você, o certo é você ter uma só pra você costurar. Você não pode usar pra nada ela. Ela é só pra cortar tecido. Porque senão, se a gente usa pra cortar papel, pra cortar coisa muito grossa, ela estraga, sabe? Então, assim, tesoura, que eu falo, não mexe no, tipo, as crianças, né? Porque vira e mexe, eles ficam procurando tesoura pra cortar alguma coisa. Ah, e onde eu cortei é na dobra, tá, gente? Você falou, nossa, Cláudia, que pequeno. Mas é que tá dobrado, eu esqueci de falar. Então, o tecido, ele tá dobrado e eu venho no canto dele e coloco. Como que eu sei? Porque no próprio molde já fala que é pra você fazer, ó, cortar 2 vezes, não, esse aqui, a gola é, esse aqui não, ó. Esse aqui eu vou fazer 2, perdão. A gola vem escrito assim, ó. Quando você tem toda vez que tiver um molde, ele vai estar escrito na lateral, ó, dobra do tecido. Então, você coloca ele na dobra do tecido e faz o corte. Esse daqui é uma vez só, porque eu vou usar um corte só pra fazer a ribana. Nesse caso aqui, ó, corta 2 vezes na ribana, essa medida. Então, eu vou fazer 2 ribanas. Aí, nesse caso, como tá na dobra, eu vou cortar aqui a lateral, tá? Pra explicar, né, que eu não expliquei e coisa arada. Então, é isso. Vou cortar aqui, eu vou começar a lidar com esse pijama. A parte da costura não é tão difícil, gente. Eu acho prazeroso, sabe? Ó, então aqui eu vou guardar esse pedacinho que não vai servir pra nada. A gente tira pra não atrapalhar a gente aguardar, né? Então, você dobra e guarda. Essa ribana aqui dá pra fazer outras coisas. Aí aqui, ó, nesse eu vou cortar a lateral, porque aqui serão 2 punhos, né? Então, aí, na hora que a gente costurar, a gente vai costurar, depois a gente vai juntar assim, ó. E ele vai se tornar um punho. Tá vendo? Então, ele fica assim porque a gente dobra. O tecido ali fala que existe, ó, vincar. Aqui ele fala vincar, quer dizer que é a dobra, tá? Só pra vocês entenderem. Toda vez que tiver escrito isso no molde. Esse aqui eu já vou deixar costurado. Então, o que que a gente vem e faz? Aí, eu pego a ribana e vou virar do avesso. A gente fala assim, lado direito com direito. Direito é o lado de uso. Então, lado direito com direito, porque eu vou costurar ele no verso, né? Tá muito pequeno o ponto, eu vou colocar em 2,5. Tá sem linha embaixo, eu acho. Ou não? Não, tá ok. Tá? Ó, eu senti que a máquina deu um pulo ali, pulou o ponto. Por que que faz isso? Não sei, gente. Às vezes a máquina faz isso, ela pula o ponto. Agora deu. É uma desregulagem, né? Ó.
lado direito com direito, e eu vou costurar aqui a ribana. Depois a gente vai desvirar ela, ela vai ficar assim. Eu vou conferir, porque minha máquina, né, tá brincando comigo. Ó, só vou deixar desvirada. Então, cadê o lado direito? Ai, como é que eu sei o lado direito, Cláudia? Você vai conseguir olhar o lado mais perfeito. O lado de dentro, geralmente, aparece os elastiquinhos, sabe? Então, o lado direito é o lado que não aparece esses elastiquinhos. Aí, a gente desvira pra deixar a ribana assim, ó. Que é assim que eu vou colocar no meu tecido depois. Então, pronto, 2 ribanas prontas. E aqui a gola. A gola também a gente dobra, né? Você vai dobrar assim, ó. E ela tá pronta pra ser colocada. Essa gola aqui, acho que eu tenho que dar uma diminuída, porque o meu irmão, é pro meu irmão esse pijama, gente. Ele não gosta de gola muito grossa. Então, eu vou dar uma diminuída, tá? Que eu conheço a peça. Ele vai falar, ele prefere até sem gola. Ele se incomoda, eu vou deixar ela bem fina. Hábito, né? Ó, fiz mais fina. Então, pronto, gola e punho pronto. Agora, vamos começar a montagem do pijama? Eu já deixo cortado as etiquetas que eu vou colocar, tá? Então, eu coloco ali, eu coloco essa aqui de 100% poliéster e uma G na parte do bumbum. Aí, essa outra aqui não precisa, é uma só. E aí, eu coloco, cadê a outra medida? É, aqui tem 2 etiquetas. E essa outra aqui, ó, eu coloco a minha marca, né, na gola. Então, eu ponho na gola e uma outra na parte da calça. Eu vou começar montando a blusa. A blusa eu vou pegar, vocês estão vendo o tanto de pelinho que ele vai soltando, né? Eu vou pegar os 2 que eu cortei, vou juntar ombro com ombro. Então, eu vou pegar o lado correto do tecido, que é o lado geralmente mais brilhoso, tá? Então, eu vou juntar aqui, ó. Eu vou juntar ombro com ombro. É a primeira coisa que a gente tem que costurar, é isso daqui. Depois de costurado aqui, a gente vem pra manga, pra depois o fechamento lateral. Então, começo pelo ombro. Esse tipo de tecido, gente, tem que ter overlock, tá? Ah, Cláudia, eu consigo fazer na reta? Não, não consegue. Por quê? Porque ele desfia demais. Porque ele desfia demais. Então, tem que ser na overlock. Por que na overlock? Porque na overlock é que dá o acabamento aqui, gente, sabe? Ó, você tá vendo que aqui não vai soltar pelinho, não vai soltar nada. Aí você confere se você costurou tudo, porque às vezes o tecido pode soltar, tá? Nunca tenha medo de fazer muito... Corte um pouco do tecido, nem que coma um pouquinho do tecido, não tem problema, pelo menos a costura pega. Ó, vocês estão vendo que eu cortei um pouquinho? Não tem problema. Não vai dar tanta diferença na sua peça, tá? Não vai alterar. Ó, costuradinho, costuradinho. E agora, vamos pra manga. A manga, vou ver também qual é o lado direito, lado brilhoso, lado fosco. Talvez aí vocês não consigam ver. Eu vou abrir a minha peça, então agora eu vou colocar direito com direito, tá? Aqui também eu coloquei direito com direito pra fechar, né? Então, ó, costurei ela aqui. Agora, eu vou vir aqui no ombro, vou abrir do lado certo e vou pegar também o lado certo. Então, eu vou colocar direito com direito. Eu vou achar aqui, esse é o lado direito. Ai, mas Cláudia, como é que faz? Agora, aqui você vai ter que centralizar. Então, eu venho aqui. Eu sei que a centralização dele é aqui, tá? Então, eu venho e vou colocar um alfinete. Aqui é o meio dele. Meio do braço e o meio do ombro. E depois eu venho pra cá, ó. Aí eu venho puxando pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, até dar. Ó, essa manga tá um pouco maior, né? Acho que eu cortei mais larga. Ó, pra cá, pra cá, pra cá. É assim mesmo.
Eu venho, 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 venho e venho. Ela tá um pouquinho maior porque eu cortei ela um pouquinho maior, tá? Eu faço isso. O ideal é você passar o alfinete em tudo pra não soltar. Mas eu já tô acostumada, então eu não ponho. Viu? E não esquece de tirar o alfinete, senão você vai estragar sua máquina. Tira o alfinete e vai. Ó, ele ficou um pouquinho a mais aqui, ó. Não tem problema, isso aqui nós vamos cortar, tá? Então, um braço está colocado, agora vamos colocar o outro. O outro braço, a mesma coisa. Lado direito com lado direito. Então, medir aqui. Esse aqui é o meio que eu dividi. Eu venho e coloco direito com direito e vou costurar. Venho puxando aqui, aqui e aqui. Ai, mas não ficou certinho. Não tem problema. Ele não vai ficar encaixado igual, porque até mesmo é um tecido que mexe, né? Ele é maleável. Ele é muito liso, na verdade. Agulha, tira. Pra não quebrar a sua máquina. O que a gente vai fazendo, ó. E outra, não pode puxar o tecido, tá, gente? Isso não pode fazer. Você tem que deixar o tecido do jeito que ele tá aqui. Eu não fico puxando, eu tô só esticando. Mas esse esticar não é um esticar mesmo. Eu só tô alongando ele aqui, tá? Ajeitando, digamos assim, né? Por quê? Porque senão você entorta a peça. Não pode. Eu já fiz muito isso. Já entortei muita roupa, muita calça. Feito isso, agora a gente vai fechar. Ó, você vai falar, meu Deus, onde tá quem é quem aqui nessa história? Acha os ombros e concentra nos ombros, tá bom? Concentrou. Aí aqui, ó, a gente vai fechar ela. Como que eu fecho ela, Cláudia? Eu vou virar. Agora eu vou deixar ela toda do avesso. E vou fechar sovaco com sovaco. Então, você pega o sovaco ali, né? As axilas e fecha. Então, assim, ó. Pra você que tá começando agora, pra mexer com o tal do fleece, eu aconselho você começar daqui pra cá e depois daqui pra lá. Por quê? Porque o tecido pode acontecer de entortar, tá? Eu já não preciso fazer isso, porque eu já consigo fechar ali direitinho, mas é um risco que a gente corre, entendeu? Mas eu vou fechar como vocês deveriam, tá? Pra vocês verem. Você vem aqui no braço e vai fechando. Segura o tecido assim pra você deixar ele alinhado, tá? Ó, porque pode acontecer dele entortar. Mas se você segura aqui, ó, no final, igual, e estica assim, não tem problema. Não pode esticar muito, né? Você deixa reto. Ó, terminou certinho, gente. Aí eu venho... Ai, mas aqui, começa a costura aqui sem cortar. A linha ali, aí você passa na faca de corte. Aí você começa a fazer esse outro lado. Ó, segura aqui pra não acontecer do tecido desencontrar. Fechei as duas mangas? Fechei. E agora, o que que vem, Cláudia? A gola. Agora a gente vai colocar a gola. Sabe aquela golinha que a gente fez? Então, como que eu junto? Tem gente que coloca no meio das costas essa dobrinha, tá? Eu não gosto. Que dobrinha, Cláudia? Essa emenda aqui, vocês estão vendo? Eu não gosto.
Por quê? Porque às vezes você não consegue centralizar exatamente, porque o tecido, ele acaba trabalhando. Então, eu prefiro colocar na lateral. Então, eu venho aqui na lateral, costurinha com costurinha. Vou deixar ele abertinho assim, ó. Pra ficar bem certinho. Aí, costurinha com costurinha. E eu vou começar pela lateral, tá? Vocês podem ver que tem algumas camisetas que são assim. E outra, não tenha dó de cortar o tecido. Por quê? Precisa juntar. Às vezes a gente fica, eu vou deixar bem certinho aqui. Não, gente, corta um pouco o tecido, mas mantenha a sua peça. Aí depois que eu coloquei, eu pego o outro lado e vou esticar aqui, ó. Por que eu faço isso? Para saber o quanto eu tenho que tensionar essa gola e saber se vai ficar certa. Aí eu venho e seguro aqui, ó. Que aqui eu já sei que aqui a tensão tá certa. Pra poder ficar certinha. Aí depois eu venho aqui de novo. Cuidado com a faca lá atrás. Estico de novo. Eu estico a gola toda no tecido todo. Aí eu venho e seguro de novo. Vem aqui, ó. Aí eu venho aqui, seguro de novo, estico de novo, seguro aqui o meio. E pronto, o último já tá certinho. Ai, mas às vezes a costura não pega, não tem problema, você passa de novo, entendeu? Tá feito a gola. Ó como ela fica. Se quiser, dá pra rebater isso aqui, tá? Pra ele não ficar assim por dentro, você pode vir e rebater na máquina reta. Talvez eu faça isso, não sei, vou ver ainda. Agora a gente vai colocar quem? Ah, não fechei os dois lados, né? Eu fui pra gola e não fechei. Peraí, deixa eu fechar esse aqui rapidinho. Vamos para o punho. Então, o punho, você vai pegar ela do avesso, do jeito que ela está. Aí, você vai colocar a ribana lá dentro. Lembrando que costura com costura, né? Você tem que alinhar. Costura com costura, tá ótimo. E aí, você vem e faz aqui. Você vai repassar ela aqui. Como que eu começo, Cláudia? Coloca lá a costura com costura, enfia na máquina. Opa, desculpa, bati no 6 aí. E começa a cortar. Aí eu vou esticar essa minha ribana aqui, ó, pra pegar ela todinha, pra eu saber o ponto certo do local que ela tem que ficar presa. A ribana da mão eu gosto de cortar bastante, gente, porque pra refazer ela é ruim, porque ela é pequenininha. Não é pequena, mas, né? Ó. E lembrando de sempre puxar o tecido pra cá, porque o tecido ele vai entrando, sabe? Às vezes dá uma raiva quando você vai ver, não passou nem a costura. Aí você confere, né? Se a costura foi, tá? Como que eu faço isso, Cláudia? Vira do troço ali e vai vendo, ó. Deu certo. Então, e essas bordinhas assim, gente, que fica nas costuras, você tira também, tá? Vou dar uma puxadinha assim, ó, pro fio trabalhar ali. E vamos pra outra manga. Olha lá. Costura com costura. E eu vou colocar aqui. Costura com costura, coloco lá dentro. Venho, prendo. Ó, ideal que deixe pra fora assim um pouquinho, tá? O tecido fofinho. Aí você vem. Ai, mas não ficou totalmente reto com a costura. Não tem problema, né? Se não é uma coisa que você tá fazendo pra vender, profissional, pra casa, não tem problema não. Ó, lembrar de puxar o tecido.
cortou. Puxa assim, ó, corta. E tá feito aqui. Opa, tem um fio... Ah, não. Ó, confere, né, se não faltou ninguém aqui, se não ficou nenhum furo. Passa o dedo às vezes assim, gente, é o que você vê. E tá feito. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer... Porque ele não quis com ribana na barriga. Não é barriga, na blusa, né? Ele quer reta. Ele falou, não, eu não gosto com aquele negócio embaixo. Então, eu fiz reta. E aí, eu vou fazer eu vou passar aqui só pra ele prender. Eu vou passar no overlock, gente, pra ele não desfiar, tá? Então, eu vou deixar passado aqui. Ó, tudinho, pra não desfiar. Pra eu poder fazer a barra. Por quê? Porque aí não tem perigo de desfiar todinha, né? Então, agora eu vou dobrar e fazer a barra na reta. Ó. Então, aqui, como que você prefere fazer? Eu prefiro fazer do lado direito. Aqui, ó, eu desviro ela, tá? Você vai desvirar a blusa. Eu vou colocar a etiqueta. A etiqueta é nas costas, né? Então, você vê ali pela... Primeiro eu vou rebater. Eu vou dar uma rebatida nessa costura. Como que você faz isso, Cláudia? Você vem aqui, ó. Só que eu gosto de rebater desse lado aqui, ó. Vou deixar num ponto maior e vou rebater ela. Isso ajuda a deixar mais bonitinha a gola. Esse meu pezinho, ele já é próprio pra fazer isso, gente. Mas dá pra costurar no normal e costurar assim. Rebater é você costurar bem na beiradinha, pra ele fazer como se fosse uma barrinha. Ó, aqui já tá terminado. Porque aí ele fica assim, ó. Fica com uma costurinha fora? Fica, mas eu acho que ela fica mais ajeitada, sabe? Ó, essas as costas, ó. Acho que fica mais ajeitadona, assim. Aí, eu vou colocar a etiqueta aqui atrás, porque as costas é aqui atrás. Parece igual, né? Mas não é. Eu faço assim, dobro, aí você sabe o meio. Então, o meio eu sei que é aqui. Aí, eu venho com a minha etiqueta. E coloco o meio dela. O meio dela é o E, tá? Vou colocar aqui. E a etiqueta de tamanho eu coloco aqui também. Então, eu dobro. E prendo aqui. Estão conseguindo ver? Aí, você vem e passa uma costurinha. Se você tiver dificuldade de prender assim, porque é meio chatinho, põe um alfinete que te ajuda, tá? Aqui. E aqui. Então, ele fica assim, tá? Entortado aqui, mas não dá nada. Corta o fio. Deixa eu prender melhor esse, que esse aqui vai soltar. Então, pronto. Aí, agora, gente, a gente vai fazer a barra. Então, coloquei a etiqueta, vamos fazer a barra. Então, nesse lado aqui, do lado direito, eu vou virar.
Eu vou aumentar o ponto, eu vou deixar um ponto mais largo, eu coloquei 3,5, tá? Por quê, Cláudia? Porque se eu precisar desfazer, não fica difícil. E o fleece, para desfazer uma costura, eu vou te falar, meu amigo, não é fácil. A gente vai fazer uma barrinha. Põe todo mundo pra cá. Não estica muito, deixa assim, mais ou menos, você só vai alinhar, né? E passa. Ai, como que você sabe a medida? Gente, calcula aqui, eu coloquei 2 dedos. Ou senão você olha na sua máquina, onde você fez a dobra e você consegue. Tá vendo? Vai ficar uma barrinha. E bem na beiradinha fica uma costura praticamente profissional, gente, porque tem máquina que só faz isso, né? Ó, saiu ali. Aí eu tenho que voltar e fazer de novo, senão vai ficar solto. Aí você confere, teve um lado aqui que acho que não tinha pego. Pegou. Ó, tá feita a blusa. Agora vamos dar um espaço maior. Tá feita a blusa, é uma baita blusa. Meu irmão, ele é alto. Então, tá feita aqui a blusa. Essa gola parece que fica repuxadinha. Você fala, ai, Cláudia, mas ficou meio repuxado, gente. Mas na hora que põe no corpo, ela fica certa, tá? Ela não pode ficar frouxa. Então, assim, tá o ideal. Então, a blusa, ok, feita. Aí, nós vamos agora pra calça. Olha lá. Tá feita a parte de cima. Agora, nós vamos fazer a calça. Então, pra calça, eu cortei a medida de elástico pra uma pessoa que vai usar esse pijama tamanho G. Então, eu tenho uma tabela que eu utilizo, ó. Eu tenho que ter ali 65, entre 65 e 69 centímetros. 65 é uma pessoa normal e 69 é uma pessoa mais gordinha, tá? Então, eu cortei pro meu irmão médio, que ele não é nem gordo nem magro, né? E aí, vou deixar o elástico pronto, mas antes eu vou trabalhar com o bolso, porque eu tenho que fazer esse bolso. Como que eu vou fazer esse bolso? Esse bolso vai ser assim, ó. Cadê a posição? A gente tem que cortar ele, porque eu cortei ele muito grande. Só pra caber no celular. Deixa eu cortar aqui. Ai, nossa, tá grande ainda, mas dá, a gente vai ter que rodear ele aqui no overlock. Eu venho aqui, passo na máquina nas beiradas. Por que eu tô fazendo isso? Pra não desfiar. Então, tô preparando o tecido pra eu conseguir trabalhar ele. Então, a partir do momento que eu fiz aqui, ele não vai mais desfiar, ele não vai mais sair esse espelhinho, né? Então, aqui eu vou trabalhar pra fazer o bolso. E o bolso, ele me pediu na lateral esquerda. Então, o que eu vou ter que fazer aqui, gente? A calça, eu cortei ela numa peça só, tá? Ali no molde, ele tem 2 partes pra você colocar e se você quiser, você pode cortar separado. Aí vai ficar uma costura aqui no meio. Mas eu faço direto já, porque eu acho que é melhor. Não precisa ficar. Então, a cava maior, eu sei que é o bumbum. Então, eu vou ter que ligar ali, bumbum com bumbum, lado direito com direito, né? Então, eu venho aqui. Acho que eu vou passar já, só pra eu não me perder no lado. Ó, você vai ligar aqui. Bumbum com bumbum, né? A gente vai costurar isso. Aí, no bumbum,
que eu coloco também? Vou costurar até a metade. E aqui na metade eu já vou colocar a etiqueta. Vocês lembram daquela etiqueta que eu falei? Ó, de tamanho G aqui e também 100% poliéster. Que isso aqui é totalmente poliéster, gente. Você coloca aqui e já passa aqui na overlock, entendeu? Pode passar junto. Ó, só que saiu o negocinho. Você ajeita. Passa junto. Então, pronto. A parte de trás eu já liguei. Aí, agora eu vou saber o que vai ser esquerda e o que vai ser direita. Então, a esquerda é essa. Aí, nessa calça, eu vou colocar. Essa parte vocês podem pular, tá? Porque, na verdade, essa aqui é porque eu vou colocar o bolso e eu vou explicar como é que eu coloquei. Mas você já pode ir fechar o outro lado lá, que é o lado direito, né? Então, esse aqui é o lado que eu vou precisar colocar. Aqui eu vou fazer essa costura aqui, que é do bolso, né? Uma dobrinha só, pequenininha, só pra ficar uma bordinha. Pronto, só pra gente poder centralizar ali, tá? Eu tô achando que ficou raso o bolso. Será que cabe no celular? Ó. Então, eu posicionei aqui na lateral da calça. Eu puxei um pouquinho mais pra frente do que pra trás, tá? Não coloquei no meio, porque eu achei que o bolso tem que ficar um pouquinho mais pra frente. Prendi com um alfinete e agora a gente vai costurar. Então, vamos pôr aqui, ó. Vamos colocar o tecido. Aí, pra costurar, vai costurar assim, Cláudia? Não, eu faço uma dobrinha pra dentro, pra ficar mais bonitinho, né? E aí, você começa a costurar. Cuidado com os alfinetes, não perca. Porque senão você vai desalinhar. Então, aqui a gente vai fazer o bolso. Aqui eu dobro também. Dobro também. É só meu irmão pra inventar um bolso nessa calça, gente. Essa calça é um pijama. Mas ele sai com o pijama, acho que ele vai levar os cachorros pra assistir, ele vai de pijama. Tá vendo? Aí eu tenho que fazer um pijama desse jeito. Pronto. Tá colocado o bolso, tá? Se vai ficar bom, nós vamos descobrir depois. Porque... dá, né? Bem certinho. Ó. Depois que a gente fecha a frente e fecha atrás, aí eu vou pro vão das calças, da calça, tá? Você junta ali, aqui no meio, como eu falei, começa pelo meio, tá? Pra não se perder na costura e o tecido não andar, não trabalhar. Lembrando que eu tô fazendo isso porque é esse tipo de tecido. Se for com outro que seja mais plano, que não estica tanto, não precisa, tá? Pode fazer de fora a fora. Ó, por que eu falei que às vezes o tecido anda. E agora, José? Agora nós vamos arrumar na barra, deixa eu ver.
Não, mas ele não curvou. Essa costura ficou errada. Cláudia, quando acontece, mesmo eu colocando, você tá vendo que eu ajeitei aqui, mesmo assim, ela trabalhou. Uma delas andou e a outra, o que que você faz? Você vai ter que abrir. Mas como? Você vai cortar aqui e vai abrir ela. Isso pode acontecer com vocês também. Não é só comigo, não. Também porque eu nem sou profissional na área, né? A gente faz, mas né? Ó. É até bom acontecer para vocês entenderem o que que é o tecido andar. Ah, mas vai cortar tecido. Gente, não vai fazer falta esse milímetro aqui, entendeu? Mas é que hoje dá pra soltar com o negócio de soltar fio ali, mas não. Vamos fazer diferente. Vamos fazer assim, ó. Acontece. E se acontecer com você, vai pro plano B. Deixei o meio ali unido. E a gente vai soltar isso aqui, tá? Ó, depois que você corta ali a ponta, ele solta. Opa, aqui tá preso ainda. Aqui, ó. Aí, vamos ver se eu cortei errado? Vamos medir aqui, ó. Embaixo até em cima. Não foi cortado errado, tá? Então, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou vir de baixo pra cima. Ali, certinho. E agora nós vamos deixar aqui bem certinho, ó. Esticadinho, ó. Isso não pode acontecer. Mas se acontecer, a gente dá jeito. A impressão que dá é que esse lado tá maiorzinho, mas não é não. Deixa eu soltar aqui. Às vezes a cava, sabia? Que foi cortada, pode ter ficado um pouquinho maior, eu ter cortado diferente, alguma coisa assim. Eu vou arrumar aqui na cava, gente. Como assim, Cláudia? Eu percebi que, ó, eu pus a coisa ali e você tá vendo que deu diferença, ó, de um dedo, 2 centímetros, que seja. Eu venho na cava aqui, eu vou arrumar aqui na cava. Que aí não vai ficar essa diferença exorbitante, entendeu? Então pronto, tem como arrumar? Tem. E arrumei. Opa. Olha aqui. Aí agora a gente vai aqui. Ajeitar aqui. E antes da gente terminar, vamos ver se tá igual, gente? Vamos até lá pra ver. Ó. Essa de cima, ela tá mais soltinha. Às vezes pode ter uma diferença por causa do corte do molde, tá? Aí, pronto. Vai dar assim. Aqui embaixo você deixa junto. Eu tô tirando um pouquinho mais nessa, porque como eu cortei a outra milímetro, eu tô tirando um pouquinho mais. Pra ajustar nessa, ó. Estão vendo que deu certo? O erro eu descobri, era aqui na cava. A cava de uma tava maior que a outra, sabe? Às vezes no cortar, você tá cortando ali, você dá uma, né? Porque como vocês viram, esse daqui não é um tecido que você risca. Você não tem como riscar. Você tem que cortar em cima do molde. Então pronto, resolvido. Agora, vamos colocar o... Ah não, vamos fazer aqui, ó. A barra já vou deixar feita
embaixo, pra ele não desfiar, não soltar, né? Gente, eu tô fazendo passo a passo com vocês, por isso que tá demoradinho, tá? Então, ah, meu Deus, que vídeo demorado, mas assim, dá pra vocês costurar junto comigo. Pega uma peça aí, vamos fazer junto, que é o mesmo tempo. Esse aqui eu tô fazendo assim, porque eu vou fazer barra. Se não fosse barra, seria ribana, né? Mas é barra. Pronto, aqui já preparei. Agora vamos pro elástico. Deixa eu tô procurando elástico, achei. O elástico você já deixa fechado, tá? Deixa uma lateral fechada, que agora a gente vai colocar aqui. Essa é a forma mais fácil, digamos assim, de pôr elástico, tá? Porque tem um aplicador, um aparelho que você coloca aqui que ele vai tensionando. Mas eu não sou a favor. Eu sou a favor de você ter a medida e aí você vai colocando. Ó, você desvira a tua roupa, né? Depois de desvirar, você vai... Peraí. Vai ajeitar aqui. Depois de desvirar a sua roupa, você vai colocar o elástico agora, né? Então, coloca a roupa no lado certo de usar. Você vai vir aqui com aquela dobra e vai colocar nesse meio. Caso você tenha dificuldade de saber qual é a posição correta para passar o elástico, prenda. Prenda aqui. Ai, mas como, Cláudia? Eu sei que a outra metade é aqui, certo? Então, metade com metade é no outro lado. Então, eu venho e prendo aqui, ó. Na outra parte, eu já prendo esse meio aqui. Ó, lembrando. Lembra que eu fiz isso aqui? Ó, marca aqui, ó. Passa a unha assim que você vai saber. Aí, você vem, prende um lado na parte do bumbum. E você vai pegar essa outra parte que eu vinquei aqui na parte da frente. Pronto. Esse é o jeito de você colocar. Quando eu vou colocar na máquina, eu sei que eu vou ter que esticar o suficiente para chegar em uma e outra, né? Então, você vem aqui, ó. Vamos começar. Tira, não esqueça de tirar para não quebrar a sua máquina. Começo a passar a costura ali. Passei, agora eu vou vir aqui e vou esticar, né? Cuidado para não repuxar sua máquina, tá? Então, vem aqui. Faz assim. Deixa eu passar mais ali. Ó. Não puxa muito, senão se estraga sua máquina. Ó, você vem aqui, eu já sei que é o meio. Daqui pra cá o outro meio. Até chegar aqui. Tira o alfinete. Vai acabar com sua máquina. E agora vem aqui, pro outro lado. Do outro lado eu vou tensionar igual. Vou puxar, vou esticar e vou saber. Que eu já sei mais ou menos onde é, tá, gente? Ó, eu já sei a quantidade, é força do hábito. Fiz isso, tensionei. Meio caminho andado pro elástico. Tá aqui o elástico. Agora, a gente vai dobrar e passar na reta pra fazer a barra e fazer essa outra parte aqui do elástico. Então, vamos rebater o elástico. Aonde eu vou passar? Exatamente em cima da costura
da overlock, tá? Aqui você vai ter que esticar, é claro, né? Pra tudo você vai ter que esticar pra poder deixar ele alinhado, ó. É onde você vai, com a sua mão, você vai conseguir saber onde tá o elástico ali e poder regular. Vem aqui, estica de novo, puxa o tecido pra cá, porque ele já arruma aqui, tá? Novamente aqui, costura com costura, puxei, estiquei. Pra cá, puxei. Só não repuxa muito pra não fazer isso. Puxa e solta, passa a mão aqui pra ele ajustar. Novamente, ajeito aqui e aqui. Depois aqui, ó, e aqui. Pronto, elástico colocado. Assim tá bom, Cláudia? Não, pra mim ainda não tá bom, tá? Por quê? Muitas vezes você tem uma calça que quando você vai usando, o elástico vai enrolando dentro. Então, para que isso não aconteça, você vai repassar uma costura aqui. Então, eu venho aqui, como se fosse no meio do que você acabou de fazer. E vai sempre esticando, tá? Você não pode deixar assim, senão tem que esticar. Gente, isso aqui é sério. Isso aqui dá uma diferença muito grande no cos, tá? O cos fica sempre assim, perfeitinho. Ó, fica com essa marquinha ali né? É maravilhoso, não enrola. Agora vamos fazer a barra. Feito coisa, vamos fazer a barra, né? Vou fazer uma dobrinha, não vou fazer uma barra muito larga. Vou fazer aqui, não tão pequena também, né? Um dedo ali. Costura com costura. Dá pra fazer uma barra larga? Dá, mas meu irmão é muito alto. Então, eu não posso fazer encurtar muito, sabe? Ó, saiu costura ali, não pegou. Você volta e passa de novo. Feito isso, vamos pra outra. Lembre-se de nunca repuxar o tecido, só dobra e segura, tá? Parece que eu tô puxando, mas não tô. Ali não pegou costura, ó, tem um pedaço aqui que não pegou, que eu já vi. Eu passo de novo. E tá feito o pijama. Vamos ver como ficou? Apenas lembrando a vocês que esse pijama é do meu irmão, tá, gente? Então, assim, ele é grande, tá? Ele tem os braços compridos, então, né? Então, aqui ficou um pijama com punho, ó. Como vocês podem ver. Ele pediu que não tivesse elástico pra não ficar preso aqui assim. E a calça ficou dessa forma, ó. Com o bolso aqui e sem ribana. Então, ficou assim. E esse é o pijama que vocês fizeram comigo do início ao fim. E aí? O que vocês acharam? Dá pra fazer em casa, né, gente? Dá pra, claro, tem que ter a máquina ali. Pra esse tipo de tecido, sim, gente. Tem que ter aquela máquina pra conseguir fazer, né? Mas olha lá. Ficou um pijama fofinho, até parece sair na rua, como diz, né? Ó, a gola ficou mais aberta, como ele gosta. E é isso.
Pijama tamanho G. Ó, eu vi no espelho aqui de baixo pra eu conseguir mostrar pra vocês direitinho. Ó lá, como é que ficou. Gente, é da cor da minha coberta. O negócio que meu irmão escolheu é da cor da minha coberta. Olha lá, eu tô até combinando. Ó lá. Quer dizer, um pouco mais claro, né? Mas ó como é que ficou. Então, gola aberta como ele queria. Aqui, enorme, né? O bolso. E é isso. E depois você terminar a costura, né, gente? Tem que vir com o aspirador, porque vai pelo pra tudo quanto é lado. Então, esse daí é os bastidores depois de uma costura, né? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!